1 Reis capítulo 3, versículo 16, diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta noite disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse rei: Esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor, nos colocamos aqui em Tua presença, para te suplicar que pela Tua infinita misericórdia o Senhor fale conosco nesta noite, o Senhor toque nos nossos corações, sejamos alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e venhamos aprender mais sobre Ti, ó Deus. Fala com a Tua igreja, Pai, que possamos sair daqui nesta noite diferente da forma como entramos, no nome santo do Teu Filho Jesus, amém. Amém? Que bom. Esse é um texto certamente muito conhecido nas Escrituras Sagradas, texto este já pregado tantas vezes por aí, encenado em peça teatral, até o Chapolin Colorado já fez uma enquete desse texto, muito legal. E esse texto, ele acontece logo após aquele momento em que Salomão recebe sabedoria de Deus, porque Deus concede a ele a chance de pedir qualquer coisa. E ele então clama a Deus por sabedoria para poder julgar o povo. E Deus concede sabedoria para Salomão, e concede riquezas, bens, mulheres e tantas coisas na vida deste homem. E logo de cara ele tem um grande problema para resolver, porque diz o texto que uma mulher que era prostituta, ela teve um filho, e essa mulher viveu um grande problema a partir desse filho. Ora, sendo esta mulher uma prostituta, é fácil de imaginar que essa mulher tinha sido a causadora da tristeza de tantas outras mulheres, que viram tantas vezes os seus maridos sair de casa para noites de prazer com mulheres como essa e com ela também. Certamente acharam uma mulher odiada, era uma mulher mal vista, xingada, rejeitada socialmente, afastada talvez do convívio com aquelas pessoas tidas como pessoas de bem. Mas é um ser humano que engravidou. Não sabemos se proposital ou se foi um acidente em meio à sua profissão, mas engravidou. E por algum motivo ela desejou levar adiante a maternidade. Ela não cometeu, não praticou nenhum aborto. Haja vista que, sendo ela uma prostituta, ou seja, vivendo contrário a Deus, pecando contra Deus, não seria nenhum problema praticar um aborto, era só um pecado a mais.
mas ela desejou viver a maternidade. Daí, uma amiga sua, da mesma profissão, também engravidou. E pelo que o texto mostra, dá a entender que foi uma gravidez muito próxima da outra, porque ao que parece a criança nasceu uma logo após a outra, talvez uma diferença de alguns dias. Então, elas passaram ali todo este momento de gestação, as duas juntas. E também dá para se perceber que uma mulher com esse estilo de vida, principalmente dentro de uma sociedade judaica, com toda a sua moral, com todos os seus costumes mosaicos, era uma mulher que não tinha amigos. Talvez os amigos fossem as pessoas da mesma profissão, do mesmo estilo de vida. Então as duas se juntam meio que apoiando uma outra, estão ali morando no mesmo ambiente. Talvez as duas passaram muitas noites conversando, pensando sobre a vida desses filhos que haveriam de nascer, confortando uma outra, animando uma outra sobre este futuro que haveria de ter essas crianças. Porém, uma grande tragédia acontece. A segunda lá, diz o texto, que adormece e acaba dormindo sobre a criança e matou. E este grande problema, então, precisa agora ser levado para Salomão. Porque a primeira mulher diz que a outra, a segunda, matou seu filho, pegou, trocou a criança morta pela criança viva, como eram poucos dias. Talvez a outra não percebesse a troca. Talvez ao amanhecer a outra dissesse: meu filho está morto. Mas na verdade não estava morto, havia sido trocado. E Salomão então vai trazer aquela solução, já fruto da sua sabedoria divina, sua sabedoria dada por Deus. Trazei-me uma espada para cortar a criança ao meio, e cada mãe ficaria com uma metade. Se foi do seu tempo, lá no Chapolin Colorado, quando vai cortar a criança, o soldado que vê a cena fica tão comovido e diz: não corte, não corte. E Salomão lá no Chapolin diz: ele é a mãe, dê ao soldado. Mas na Bíblia, não é assim. Então, a segunda mãe diz: corte ao meio. Nem ela e nem eu. Nenhuma fica. E a primeira diz: não. Então, já que é assim, dê a criança a ela, deixe que ela fique. E Salomão então entendeu ali que a mãe verdadeira era esta primeira, porque se compadeceu, pensou no bem da criança e entregou lá, fez um sacrifício e entregou. E esse texto, portanto, nos ensina algumas coisas importantes para a vida da igreja, que eu espero muito que nesta noite você saia daqui disposto a colocar em prática as lições que esse texto nos apresenta. Como você bem sabe, existem diversos tipos de mãe. Existe a mãe biológica, aquela que gera, mas tem um outro tipo de mãe que poderíamos dizer mãe em essência. Porque muitas vezes mãe é aquela que cria. Às vezes tem a mãe lá biológica, gerou a criança, mas abandona, dá, ou mesmo criando não cria bem. Mas já tem uma outra que pega para criar, cara, não é dela, não gerou, mas cria tão bem, com tanto amor, com tanto carinho, oferece um lar, oferece um nome, oferece tudo o que tem para esta criança. E desta forma se torna uma mãe muito mais importante do que aquela que gerou, porque ofereceu tudo o que a mãe biológica não quis oferecer, deixou para lá. Não sei se a intenção de Salomão era fazer um teste de DNA, provar que é a mãe biológica, ou provar a mãe em essência. Acontece que ele prova a mãe biológica, mas ao mesmo tempo a mãe em essência, porque ela foi capaz de se revelar com uma atitude de mãe. E com isso podemos aprender que mãe não é aquela que diz que é mãe,
mas é aquela que se comporta como mãe. E o que isso tem a ver com você, que não é mãe? Tudo! Porque podemos tirar um princípio cristão desse tipo de conduta, de comportamento. Porque servo de Deus não é aquele que diz que é servo, mas é aquele que vive como servo de Deus. Temos duas mães afirmando que a criança é dela. Eu sou a mãe. A outra diz, não, eu que sou a mãe. Mas a verdadeira se revelou porque ela agiu como mãe. Não é porque dizia que era mãe, se comportou como mãe. Então, servo de Deus também não é aquele que diz que é servo, mas é aquele que se comporta como servo. Servo é aquele que prova na prática, que sacrifica algumas coisas de sua vida em prol da causa maior, porque pensa no bem da criança, porque pensa no bem do reino de Deus. E você viu aí que essa mãe, ela fez um verdadeiro sacrifício por seu filho. Porque antes de pensar em si, ela pensou no bem da criança. Pensa que grande sacrifício ela renunciar ao seu próprio filho. E vem aquela criança crescendo como filha da outra mulher, a que mentiu. Ia ver seu filho sendo criado, talvez com amor, talvez com carinho, mas enfim, ia ser da outra e não dela. E ela tendo a certeza que a criança era dela. Isso é muito difícil. E ela não sabia aqui no texto que Salomão ia ser favorável a ela. Ela não disse isso, deixe com ela, porque ela sabia o final da história. Eu e você sabemos o final da história, mas ela não fazia ideia. Ela só quis impedir que a criança fosse cortada ao meio. Mas quando ela disse, pode deixar com ela, ela não tinha ideia do que ia acontecer. Ela estava certa que iria perder o seu filho. Talvez a segunda ia sair zombando, rindo dela, se sentindo vitoriosa, em detrimento da dor da outra. Mas mesmo assim ela disse, tudo bem, leva. E o servo de Deus também é aquele que faz sacrifício para servir a Deus. Muitas vezes o sacrifício é algo que se opõe diretamente à nossa vontade carnal, essa vontade humana, que tantas vezes nos leva para viver contrário a Deus. E muitas vezes esse sacrifício requer de nós uma postura que a nossa carne vai ficar dizendo, não faça, não queira. E é muito ruim fazer uma coisa quando não se tem vontade. É muito ruim ter que praticar algo quando a minha vontade diz outra coisa. Só que na vida cristã, você aprende que tem certas coisas que você faz, não é porque você sente vontade de fazer, mas porque é a coisa certa a ser feita. Porque se você for depender da sua vontade para servir a Deus, talvez você vá viver muitos dias sem fazer nada por Deus. Porque muitos dias nós somos tentados a viver o que a nossa carne quer. A nossa carne vai pedir por coisas contrárias a Deus. Tanto que Gálatas capítulo 5, verso 17, texto muito conhecido, diz que a carne milita contra o espírito, são opostos entre si. O espírito quer que a gente faça a vontade de Deus, a carne quer que você faça a sua vontade. Então você não pode depender da sua vontade para fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa. E esse sacrifício, que é lutar contra a sua natureza, é algo que se traduz em práticas. Não é dizer que é servo apenas. Eu sou servo de Deus. Isso aí é fácil, cara. Mas veja que esta mulher, ela se dispôs a perder a criança, ela entregou em detrimento da vontade dela. Ela sofreria todas as penalidades possíveis para ver esta criança bem, para a criança não viesse morrer. Da mesma forma, é você que diz que é servo. Muitas vezes a sua vontade vai te dizer uma coisa, cara.
Mas você tem que ir por outro caminho, o caminho que agrada a Deus, com práticas. Nós vivemos tempos em que tem muita gente dizendo por aí que serve a Deus. Isso deveria fazer alguma diferença, mas infelizmente, dizer que é servo de Deus, em nossos tempos, tem se tornado pura banalidade. Tem um monte de gente que diz que serve a Deus, mas quando vai para a prática, as ações correspondem a outras coisas. E na verdade tem um monte de gente que parece que serve a Deus, mas a vida mesmo não tem nada a ver. E pior, diz que serve, às vezes está no erro. Alguém de Deus se levanta para mostrar o erro, para corrigir, e o cara não aceita, velho. Vai brigar, vai reclamar, vai achar ruim, porque diz que não aceita que ninguém se meta na vida dele, na vida dela. É bem verdade que nós já estudamos isso na Bíblia, que ninguém deve se intrometer na vida alheia. Mas tem uma diferença aí, cara. Porque tem aquele irmão fofoqueiro mesmo, que fica se intrometendo em coisas que não diz respeito a ele. Vem uma conversa ali no canto, sai para cima, querendo participar, querendo tomar conhecimento da desgraça do outro. Aí sai falando, criticando, falando com as pessoas erradas. Isto é pecado. Isso aí tem consequência, viu? Crente que se intromete na vida dos outros para fazer esse tipo de coisa. Agora, vê uma pessoa no erro, você tem a obrigação, diante de Deus, de ir até a pessoa e mostrar o erro dela, e exortá-la. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Não se esquive da sua responsabilidade ao ver alguém cometendo uma prática errônea e essa pessoa diz que é serva de Deus. Você tem que ir lá, cara, em mansidão, e em amor, exortar, mostrar. Porque quem resiste a isso, resiste a Deus. Tanto aquele que não aceita ser exortado, como aquele que não quer exortar. Eu sei que a vida é sua. Eu sei que quem manda na sua vida é você. E a vida é sua, no sentido de que quem toma a decisão final é você, cara. Para o bem ou para o mal. Todavia, se você é uma pessoa que faz parte do reino de Deus, sua vida é pública. Você deve sim satisfação. Principalmente a comunidade na qual você está inserido. E para a sociedade aí fora secular, você deve satisfação, sim, se você faz parte do reino de Deus. Se não, segue nessa aí, vai. A vida é sua, ninguém se mete. Mas professor ser servo de Cristo, professor ser serva do Senhor, sua vida é pública. Se errar, se permita que algum irmão da parte de Deus convide você para uma conversa e lhe exorte. E o mínimo que você pode fazer é ouvir humildemente, é aceitar, é ser grato pelos conselhos e mudar. E mudar. Porque um servo que erra tem que mudar. E para mudar, muitas vezes, você precisa de ajuda, cara. Você precisa de conselho, você precisa de orientação, em amor. Portanto, não basta dizer que é servo. Tem que viver como servo. Assim como não bastou para esta mulher dizer que era mãe, ela provou que era mãe, com uma ação fantástica de sacrifício, em prol da criança, em detrimento dela. O servo vive em prol do reino de Deus, muitas vezes em detrimento da própria vontade. Claro que você tem que lutar por suas vontades também, pelos seus desejos. Agora, quando sua vontade, quando o seu desejo fizer oposição à vontade de Deus, coloca a sua de lado, cara, e vai seguindo com Cristo. Esse texto tem outras lições importantes também. Essa segunda mulher que perdeu o seu filho, que deitou ali por cima,
Todos nós concordamos que ela estava com um problemão para resolver. Matou a criança, cara. Problemão. E ela teve uma ideia que talvez na cabecinha dela foi uma ideia fantástica. A outra está lá descansando, dormindo, não está vendo nada. Eu troco as crianças, boto a morta para ela e fico com a viva. Ideia espetacular, ela pensou. Se a outra não tivesse atentado, se a outra fosse desligada, como o pastor Éder é, eu tinha ficado com a morta lá. Que desgraça, minha vida, morreu meu filho, e a outra está lá. Se não tivesse atentado. A questão é que ela tentou. Percebeu que a morta não era dela. Tinha sido uma enrolada aí. Mas aquela que trocou estava com um problemão. E pensou em resolver o problema fazendo uma coisa muito errada. Já tinha matado a criança. E agora, para resolver esse problema, faz outra coisa errada. Procurou uma solução totalmente contrária a Deus. E vivemos também num tempo em que as pessoas se comportam muito assim. Essa ânsia de se dar bem na vida a todo custo. De conquistar coisas a qualquer preço, sabe? De resolver os problemas, não importa qual seja a forma. Só que você tem que entender uma coisa. O cristão não conserta um erro praticando outro erro. O cristão não. Você jamais poderá vencer na vida praticando coisas erradas. Jamais. E é por isso que muita gente não entende, mas ela está se colocando debaixo de juízo de Deus. Porque já praticou um erro, e ao invés de se arrepender, parar, mudar, continua praticando outro erro. Talvez tentando resolver o primeiro, e é um erro atrás de outro erro. E Deus não fica nem um pouquinho contente com esses negócios, cara. E vem juízo sobre a vida da pessoa. E é por isso que muitas vezes a pessoa é pega na virada aí. E tome castigo. E tome surra da vida. E vem consequências. Tem um monte de crente matando a criança e trocando a morta pela viva. Tem um monte fazendo esse tipo de coisa. E pode ser que ninguém nesta terra perceba, sabe? Que você matou a criança e trocou pela viva. Pela viva do outro. Pode ser que você viva toda a sua vida e ninguém nunca vai descobrir o que você está fazendo, o que você tenha feito. Contudo, Deus está vendo. Deus sabe. Pode ser que os reis dessa terra não venham intervir nessa história macabra que você está vivendo e realizando. Mas fato é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele vai intervir. Então não mate a criança e troque a morta pela viva do outro. Você está com um problema? Existem formas legais de resolver esse problema. Primeiro passo, como cristão, apresente seu problema a Deus, cara. E submete a sua vontade à vontade de Deus. Segundo passo, com as ferramentas que você tem em mãos, trabalhe para resolver o problema. Busca ajuda. Faz qualquer coisa, menos trocar a criança morta pela criança viva do outro. Não resolva um erro com outro erro. Não conserte um problemão gerando um pecado na sua vida. Não importa se ter que trilhar o caminho certo vai demorar mais para as coisas acontecer. Você vai sofrer um pouco mais. Provérbios 16, verso 8 diz: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. Alinhe a sua vontade à vontade de Deus, cara. E tu vai ser bem sucedido. Se nessa terra não for, mas no céu vai ser. E aí você lembra daquela história de Lázaro e o homem rico?
História fantástica. O homem rico desfrutava de todas as regalias dessa terra. Vivia bem, cara. Lázaro era um mendigo. Sofria, cheio de chaga, ferida no corpo. Queria comer das migalhas que caíam daquele homem. Se esses dois personagens vivessem no modelo igrejeiro de hoje, de muitas denominações aí, a igreja então ia pegar um homem rico, levá-lo à frente e mostrá-lo como um exemplo de um homem abençoado por Deus. Um homem próspero, faz a campanha na igreja, abençoadíssimo. E Lázaro seria o exemplo de um homem que não tem Deus. Um homem longe, que precisa urgentemente se arrepender e vir buscar o Deus da vitória. Mas pelo final da história, você sabe quem era de Deus e quem não era de Deus. E a pergunta para você é: nessa história, tu queria ser quem mesmo aí, hein? O rico ou Lázaro? Desfrutar de todas as regalias desta terra e ir para o inferno, como é o final do homem rico, que morre e vai sofrer no inferno? Ou Lázaro, que apesar de uma vida sofrida aqui, Jesus disse, ao morrer, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o reino dos céus, estar com Deus. Não somos contra que você se torne rico. Que Deus te abençoe para que sua vida seja próspera. Que você se torne muito rico, cara. Todo mundo dessa igreja, começar por mim, que eu seja o primeiro daqui. Não tem problema nenhum com isso. A questão é que, para se dar bem, ter que se opor a Deus, melhor é o pouco com justiça, do que ter a abundância na colheita de forma injusta. Se matou a criança, enterra, vai, sofre, chora, mas segue em frente com Cristo, que Ele é poderoso para te dar outra criança. Tão bom se tivesse um amém por isso. Ah, que bom. Creia, mas não troque a criança morta pela criança viva do outro. Outra coisa interessante desse texto, ele é fantástico, tem muita coisa aí pra gente. E ainda falando dessa mulher que matou o filho, tenho certeza que quando você vai lendo o texto, você fica meio chateado com essa segunda mulher. Você fica meio perturbado. Que mulher safada. Matou o filho e ainda quis tomar um da outra, cara. Mentiu, segurou a mentira até o fim. Você fica meio nervoso. Eu acho que quando chega o final ali, você que não conhecia a história, e viu que no final, Salomão mandou dar a criança para a verdadeira mãe, e você vibrou aí dentro. Dentro de você, você fez um yes, show. Porque nós gostamos desse tipo de final. Que o bem vence, o mal quebra a cara. Mas eu queria que você desse um desconto para essa segunda mulher. Fica com muita raiva não, vai. Foi um descuido. Ela dormiu. Matou a criança sem querer. Não era a intenção dela, cara. Nem mesmo o texto diz isso. Ela só descuidou e dormiu e matou. E é aí que reside a nossa lição. Importante. Para você seguir hoje à noite feliz da vida com essa lição para você. Ela não queria matar a criança, mas matou. Não era a intenção dela, mas aconteceu. Porque a minha vida e a sua vida, ela não é baseada naquilo que você queria fazer, mas naquilo que você faz. Ela não queria, mas fez. Porque não adianta dizer que você não tinha intenção. Fez. E porque ela matou, mesmo sem ter a intenção, sofreu as consequências. Sofreu, cara. Já está feito. Mesmo que você não tivesse a intenção, está feito. E as consequências estão aí. E as nossas ações têm o poder de matar a nossa história. Ainda que você diga, mas eu não tinha intenção, cara. Que eu conheço de pessoas em que o casamento acabou. Mas eu não tinha intenção, cara. Não era isso que eu queria. Os meus planos eram viver bem até o fim. Mas ela não cuidou, não amparou, não foi legal.
mesmo debaixo de conselhos, mesmo debaixo de aviso, talvez até ameaça, mas achou que a outra nunca deixaria, e foi vivendo de toda forma, não zelou, não se esforçou, não teve amor, não teve carinho, foi vivendo, até que teve um dia que estourou a bomba, a desgraça da separação aconteceu, e aí ele percebeu o tamanho da burrada que fez, ou ela percebeu, quebrou a cara, chorou, e disse, mas não era a minha intenção ser assim, me dá só mais uma chance, que eu vou mudar. E às vezes é tarde demais, para alguns casos, não tinha intenção, mas fez. Acontece isso na criação dos filhos, tem filhos que crescem rebelde, sabe, quer saber de Deus, de ninguém, de nada. E existem duas possibilidades para isso acontecer. Pode ser que seja a índole dele. Criança difícil, cara. Você criou no temor do Senhor, educou, exortou, puxou a orelha, castigou, disciplinou. Eu não quero ir para a igreja quando é porque você vai, você não se governa, você vai, e trouxe, cara, de todo jeito. Aí cresceu, endureceu o talo, sei lá como é que diz hoje em dia. Eu tenho essa expressão muito antiga. Eu sou do tempo de flertar. Então você me perdoe se eu usar coisas arcaicas aqui. Aí não quer mais saber de Cristo. Às vezes é a índole do capeta aí, velho. Então fica em paz. Essa é uma possibilidade. Mas às vezes a outra possibilidade, culpa de papai e mamãe, que não teve zelo nos princípios cristãos, sabe? Afrouxou na criação, deixou a criança decidir, quando ela nem tinha o poder de decidir nada. Ele diz, não tá bom, vai, eu não quero ir para o culto, não, tá bom, eu vou pedir para o pastor orar por você. Mas não teve a ação de puxar na orelha, você vai. Você mora debaixo do meu teto, você faz o que eu quero, você não tem nem idade para fazer nada. Tem filho que bate o pé e o pai recua. O pai tem medo, a mãe tem medo, velho. Tem um pai acolá que deu uma lapada no filho. E o filho diz, não doeu. Depois a sua mãe vai bater e vai doer. Pai frouxo. Tem muita gente assim. O filho diz uma coisa, o pai dá risada, velho. Não tem medo de encarar. Fica quieto. E tudo isso está formando o caráter da criança. E ele vai crescer sem entender o que é respeito, sabe? Sem saber o que é honrar pai e mãe, sem querer obedecer. Aí depois é tarde, cara, é só um milagre. Aí vem lá para o culto para a gente pedir um milagre, porque tem mais conselho nessa terra que funcione, não. Mas não era a minha intenção criar meu filho assim, mas criou. Ainda que a sua intenção fosse outra, está feito. Tem uns cabas que chegam e dizem, mas eu tenho intenção de contribuir financeiramente com a obra de Deus. Mas não contribui. Então não adianta ter intenção, velho. Tem que contribuir. Tome cuidado com a internet, viu? Tem um grupo aí na internet, nem vou dizer quem é, para você não ir atrás e dizer, opa, arranjei um que me apoie. Não que você faça isso. Diz assim, dizimar é um negócio errado. Tem alguns grupos aí de internet que dizem esse troço aí. Tem um vídeo muito gostosinho de escutar, que é do pastor Neil Barreto. Tá no YouTube, tá no Face, circula no WhatsApp. E ele fala, está recolhendo o dízimo lá na igreja dele, muito grande, né? E as pessoas colocando e ele não para de falar, velho. O negócio ali é pesado. As pregações maravilhosas do pastor Neil Barreto. Digita esse nome no YouTube e assiste algumas mensagens dele. Você vai gostar. E ele fala dessas pessoas que dizem que é errado dizimar. Ele diz, para você que diz que é errado dizimar, não deveria usufruir dos frutos do dízimo. Porque a cadeira que você está sentado foi comprada com dízimo. Ele diz lá. As primeiras cadeiras foi comprada com dízimo. O irmão generoso aqui deu um dízimo e comprou uma cadeira. Então, se não pode dizimar, não sente na cadeira, ele diz. Aliás, ele diz também lá,
Você não deveria ficar dentro do templo adorando a Deus, vai ficar na calçada, porque esse templo é pago com dinheiro dos dízimos. E eu vou acrescentar algumas coisas. Não toma aquela água, velho. Traz a tua garrafinha de casa, porque é comprado com dinheiro do dízimo. Aliás, eu vou agora ser radical. Rasga logo a tua Bíblia, porque é ela quem fala de dízimo. Tem intenção, cara, mas não contribui. Está errado. Nós não pregamos prosperidade aqui. Nunca, 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 jamais, jamais, jamais. Está amarrado em nome de Jesus. Deixa eu bater na madeira. Pronto, ninguém prega essas coisas aqui. Todavia, nós cremos e defendemos que quem tem liberalidade em contribuir na obra do Senhor, Deus abençoa. Não é barganha, não. Ninguém dá nada aqui para receber de Deus, não. É porque Deus ama a quem dá com alegria. Se alguém quiser me dar mais um glória a Deus por isso, fica à vontade. Deus ama quem dá com alegria, velho. Deus retribui. Eu estou vendo o coração aí, é para minha obra, é porque quer ver o reino expandir, meu nome seguir adiante, toma benção aí, velho. Mas eu já vi o contrário. A vida travar de um monte de gente aí, que é amarrado para contribuir com o reino. A vida trava, velho. Não é gafanhoto não, velho, por favor. Não é migrador, devorador, essas coisas aí não. É penosidade mesmo, que gera consequência. Tem a intenção de contribuir, mas não contribui, está fazendo nada. O cara chega, mas eu tenho intenção de evangelizar, de pregar, de discipular, mas não faz. Não faz. Passa a vida na intenção de servir a Deus, mas não serve. Não entendeu que o tempo está passando para você e para mim, para todo mundo. Um dia tu era lindo, um corpão legal. Como é que tu está hoje aí? Está só o bagaço? A vida passou, velho, para muita gente aqui. Para nossas mulheres o tempo tem sido generoso. Tá vendo, homens, como é que ganha a noite? É dizendo coisas assim, você tem que saber aproveitar. O tempo passa. E tem muita gente desperdiçando a oportunidade valiosa de levar o amor de Cristo, de evangelizar, de pregar, de discipular, de ver uma vida crescendo, alcançando status de espiritualidade através de você. De você. Parece que não entendeu que a grande comissão, seu nome está incluso lá. E de pregar, e teu nome está envolvido nisso. Ficar calado, eu tenho intenção de fazer, mas não faz. Mas não faz. Está aqui uma mãe que não tinha a intenção de matar, mas matou. E sofreu as consequências. Porque não basta ter a intenção de uma coisa ou de outra. Você tem que fazer, cara. Tem que fazer. O cara faz uma coisa errada, diz que não tinha intenção. Vai pagar. Se tem a intenção de fazer uma coisa, faça. É bom ter a intenção, mas tem que ter ação. Não pode ficar só na intenção. E eu concluo nesta noite. Querendo que você reflita um pouco sobre sua vida. Talvez você tenha caído em alguma dessas coisas apresentadas aqui, ou outras mais. O que fazer então? Como reverter isso? Talvez você se ache muito indigno de ir até a presença de Deus e pedir perdão. Talvez você se ache muito indigno de ir até a presença de Deus e clamar por misericórdia, pedir que Ele resolva a sua vida, que talvez não está indo muito bem em consequência de tantos erros. Esta mulher, essas duas mulheres, eram prostitutas. E prostituta era um negócio muito mal visto em Israel, como é visto em várias outras culturas. A lei de Moisés tinha, sabe, uma sentença muito dura. Levítico 19:29 diz: não profanes a tua filha por fazer dela uma prostituta, para que o país não cometa prostituição, nem o país deveras se encha de moral desenfreada.
Levítico 21 vai dizer que a filha de um sacerdote, se ela praticasse prostituição, ela deveria ser morta e depois queimada no fogo. Diz que uma pessoa que recebesse a paga de uma prostituta, vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 23, não podia ser ofertado na igreja, lá no templo, lá no santuário. As prostitutas não mereciam ter suas causas julgadas. Ninguém dava valor para esse tipo de mulher. Mas o interessante do texto é que mesmo assim elas buscam o rei. Elas vão lá. Mesmo sem merecer, mesmo sendo rejeitada, elas vão falar. Qual é a chance de um negócio desse dar certo? Qual é a chance de Salomão receber essas mulheres? Mas elas oram falar com o rei. E Salomão decide julgar a causa delas. E julga a causa de uma de forma favorável. Se a gente for falar aqui de merecimento, ninguém merece nada de Deus. Eu não mereço e tu também não, velho. Ninguém recebe nada. Porque não existe justiça própria em você que te faça merecedor de alguma coisa. Isaías 64, versículo 6 diz: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Não sei se tu já teve aquela ferida bem grande, que teve que ir para o hospital fazer um curativo. E lá a enfermeira Paloma botou lá o medicamento, as coisas tudo, botou a gaze. Paloma é muito carinhosa com isso, enrolou lá, enfaixou. E tu foi para casa e a enfermeira Paloma disse: amanhã tem que trocar esse negócio, depois de amanhã. E tu foi trocar. Mas com certeza você escutando as orientações da enfermeira Paloma, na hora que você tirou lá a atadura, que você foi tirar aquelas gases, é gases, né, enfermeira Paloma? É isso. Tu tirou aquela gase, você viu que aquela gase estava toda suja. Pus, sangue, tal. Você com certeza não foi lavar aquilo para usar depois. Foi o que você fez? Jogou fora, porque aquilo é um trapo de imundícia, não serve para nada, nada, joga fora. Não tem ninguém que reaproveite esse troço, eu espero. Trapo de imundícia. E o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada. É por causa disso, de se sentir tão indigno, que tem gente que busca a intercessão dos santos, para ver se eles que estão mais perto de Deus são atendidos. Aí você diz: não, eu sou cristão evangélico, não faço essas coisas não. Mas tem uns que buscam a intercessão do ungido, que diz que o ungido está mais perto de Deus. Quanta bobagem. Prefiro ficar com João 6,37. O que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Deus te recebe na presença dele. Não é porque você merece, não é porque eu mereço não, cara. É graça, é misericórdia, é amor. O mérito é de Jesus lá na cruz. E é por isso que você tem que ir buscar a presença de Deus. Sem contar que, diferente dessas mulheres, nós não somos mais estranhos a Deus. Elas eram estranhas a Deus, eram prostitutas. Você se tornou filho de Deus. Pode até estar praticando umas coisas feias aí, mas você ainda é filho. E se você for até Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai te curar, Ele vai destravar esses negócios aí que foi travado. Mas você tem que entrar na presença de Deus disposto a mudar, arrependido, confessando e não praticando mais. E saiba que Deus tem interesse na sua vida. Ele quer resolver a tua causa de forma favorável a você. Você só tem que confessar o seu pecado e se arrepender e mudar suas ações. E tudo vai ser diferente. Tenha certeza que o que Deus quer dizer para você foi aquilo que foi dito ao filho pródigo. Lucas 15, 24, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão.
e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Foi um filho que foi embora na casa do pai. Olha o amém aí. Foi embora na casa do pai, mas quando quebrou a cara que se arrependeu, o pai não virou as costas, perdoou, recebeu. Espero que você não tenha ido embora já da casa do pai. Se você se arrepender, Deus vai curar você. Deus vai tratar as tuas feridas. Não importa se foi você mesmo que causou com o teu pecado. Deus está aqui, disposto a fazer aliança com você, a te ajudar, a te estender a mão. Sem dúvida, esse é um texto que tem muito a nos ensinar. É possível que a sua vida, pelo menos em algum ponto apresentado aqui, ela se encaixe. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que tem dito muito por aí que é servo de Deus, mas não prova isso com suas ações. Talvez você é aquele tipo de pessoa que tem errado e quando alguém aparece para te corrigir, você manda ele cuidar da vida dele porque a vida é sua. Talvez você tenha conquistado algumas coisas através do erro, do pecado, sabe? Talvez está consertando algum mal, algum problema com mais erro ainda. Talvez você seja uma pessoa de muitas intenções, mas que faz o contrário das suas intenções. E já aprendeu que não importa se a sua intenção era uma e você fez outra. Sua vida é medida pelo que você faz e não pelas suas intenções. Se vem consequência, não vai adianta estar a chorar e dizer, mas minha intenção não era essa. Foi o que você fez que resultou no que resultou. Talvez você seja uma pessoa que se sinta muito suja, pecadora, e acha que se entrar na presença de Deus pedindo perdão, não vai rolar. Vai rolar sim, se verdadeiramente você se arrepender. E eu gostaria de pedir a você, que aí onde você está nesse momento, que você ficasse de pé, para que pudéssemos juntos levantar um clamor, e que você possa aprender nesta noite com essa história, dessas duas mulheres, vivendo um problema grande, que foram até o rei, e mesmo que a vida delas fosse uma vida de prostituição, o rei se importou, e decidiu então resolver a causa delas. Você não é estranho a Deus, você é uma pessoa que já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. E se não fez isso ainda, faz enquanto é tempo, cara. Decide hoje por Jesus. Mas se já fez e andou cambaleando, pecando, confessa. É só se arrepender. E Deus vai julgar a sua causa de forma favorável. Vamos orar. Faz a tua oração aí a Deus. Amado Deus e poderoso Pai,